Dos estúdios da Rádio Nacional de Brasília para todo o Brasil. Quarta-feira, 31 de outubro de 2001. Boa noite. A Caixa Econômica economiza mais de 4 milhões de reais com o racionamento de energia. A economia é suficiente para atender por um mês 280 mil famílias. Boa noite. Horário brasileiro de verão. Em Brasília, 19 horas. Vamos então aos destaques de hoje da Voz do Brasil. A partir de janeiro, o Diário Oficial da União poderá ser consultado pela internet. Esta é mais uma facilidade para o cidadão acompanhar as atividades do governo. O Ministério da Agricultura inicia amanhã em todo o Brasil a campanha de vacinação contra a febre aftosa. Vamos saber os detalhes sobre este assunto conversando com o secretário nacional de Defesa Agropecuária, Luiz Carlos Oliveira. Ele estará conosco daqui a pouquinho em nossa entrevista. Presidência da República. O presidente Fernando Henrique Cardoso já está voltando ao Brasil depois de participar da Conferência sobre Transição e Consolidação Democrática que aconteceu em Madrid, na Espanha, e depois de manter encontros com líderes como Tony Blair, primeiro-ministro da Inglaterra, e o presidente da França, Jacques Chirac. O encontro com o presidente francês aconteceu hoje no Palácio do Eliseu. Durante 2 horas, Fernando Henrique e Chirac conversaram sobre as relações bilaterais entre Brasil e França e as convergências dos dois países em relação ao Mercosul e à Comunidade Europeia. Fernando Henrique disse que ficou emocionado com a recepção ao discurso que fez ontem na Assembleia Nacional da França. Segundo o presidente, a receptividade dos franceses simboliza um gesto extraordinário de amizade e de generosidade. Ele atribuiu a acolhida que teve na França ao espírito de amizade deste país com o Brasil e ressaltou ter recebido a manifestação como uma homenagem ao nosso país. O presidente chega à base aérea de Brasília por volta da meia-noite. Um novo encontro já está marcado para o presidente Fernando Henrique. Ele vai se encontrar com o presidente norte-americano George W. Bush em Washington no dia 8 de novembro. A informação foi divulgada hoje à tarde pela assessoria de imprensa do Ministério das Relações Exteriores. Nesta viagem aos Estados Unidos, Fernando Henrique também irá a Nova York. No dia 10 de novembro, o presidente participa da abertura da 56ª Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas. O presidente da República em exercício, Marco Maciel, encaminhou ao Congresso Nacional 2 projetos de lei. O primeiro altera o Código Penal e qualifica como crime as simulações de atentados terroristas e o outro cria o Fundo de Recuperação de Créditos e de Prevenção e Combate às Fraudes contra a Previdência Social. Marco Maciel ainda assinou decreto regulamentando os serviços de coleta, processamento, estocagem, distribuição e aplicação do sangue e seus derivados. De acordo com o decreto, fica proibida a comercialização de sangue, de componentes e seus hemoderivados. O Diário Oficial da União e o Diário da Justiça podem estar à disposição dos assinantes na internet a partir do ano que vem. A reportagem é de Gustavo Mariani. Possivelmente, a partir de janeiro de 2002, o Diário Oficial da União e o Diário da Justiça, cada um com 3 seções ou o equivalente a 6 jornais, estarão à disposição dos assinantes na internet. Para isso, basta a imprensa nacional derrubar uma liminar impetrada pela Associação dos Servidores da Imprensa Nacional contra a contratação em caráter emergencial de uma empresa para a prestação de serviços de informática e a implantação do jornal eletrônico. Segundo o diretor-geral da Imprensa Nacional, Carlos Alberto Guimarães Batista da Silva, o processo eletrônico vai gerar uma economia de 33% para o órgão, que do ano passado para cá aumentou em 20 a 30 mil a quantidade de matérias publicadas. Segundo Batista da Silva, o Diário Oficial Online será protegido por um selo com validade legal em todas as páginas, que poderão ser consultadas a partir das 7 horas da manhã. Atualmente, o Diário Oficial da União tem uma tiragem de 51 mil exemplares e a meta com a digitalização eletrônica é chegar a 200 mil consultas diárias.
Outro projeto é o lançamento em 2003 de um CD com todos os atos publicados no Diário Oficial da União a partir de 1964. De Brasília, Gustavo Mariani. Em 3 meses, o Programa de Racionamento de Energia Elétrica da Caixa Econômica Federal fez uma economia de R$ 4.300.000. O consumo de energia de todas as instalações da Caixa Econômica no mês de setembro, incluindo as 2.000 agências, apresentou uma economia de 10.312 megawatts-hora mês, 40% abaixo da meta de consumo determinada pela Câmara de Gestão da Crise de Energia. Foram 18 pontos percentuais acima da meta de racionamento. No período, a Caixa deixou de consumir 36.105 megawatts, energia suficiente para atender por um mês 280 mil famílias com consumo médio de 200 quilowatts. O objetivo da Caixa é economizar 18 milhões de reais nos gastos com energia elétrica até dezembro de 2002. Não existe um esquema de apagões programados para o estado de Alagoas. A informação foi divulgada hoje pelo presidente da Companhia Energética do Estado, Wilton Rocha. Ele disse que em nenhum momento transmitiu à imprensa a ocorrência de cortes de energia elétrica no mês de novembro. Wilton Rocha disse que a Companhia Energética de Alagoas está obedecendo às determinações da Câmara de Gestão da Crise de Energia Elétrica, que estabelece medidas preventivas relativas ao corte de eletricidade. Ele afirma que houve um mal-entendido em relação à notícia do apagão em Alagoas. Bom, a CEAL em nenhum momento fala ou transmitiu à imprensa que vai ocorrer cortes de energia na segunda quinzena de novembro. O que nós estamos divulgando e trabalhando são as resoluções as determinações contidas na resolução 60 da CGE, que estabelece as medidas preventivas para essas ocorrências, mas de forma nenhuma estamos confirmando ou dizendo que esses cortes ocorrerão na segunda quinzena de novembro. O planejamento da operação e da expansão do sistema elétrico brasileiro a partir de agora terá o auxílio do Programa de Recursos Hídricos do Setor Elétrico. O programa foi lançado hoje pelo ministro das Minas e Energia, José Jorge, na mesma ocasião da assinatura de um acordo de cooperação técnica com a Agência Nacional de Águas. O acordo permitirá a integração dos sistemas de planejamento e aproveitamento de recursos hídricos nacionais. O Programa de Recursos Hídricos do Setor Elétrico vai permitir, por exemplo, que seja concluído o inventário da bacia hidrográfica do rio Teles Pires, que passa pelos estados do Mato Grosso e Pará. Também será possível, a partir de agora, a conclusão de estudos que mostrarão se a usina hidrelétrica Belo Monte é viável. A usina fica na bacia hidrográfica do rio Xingu e possui mais de 11.000 megawatts de capacidade de geração de energia elétrica. Segundo o ministro das Minas e Energia, José Jorge, o Programa de Recursos Hídricos do Setor Elétrico permitirá maior relacionamento com a Agência Nacional de Águas. Atualmente, a agência já trabalha informalmente com o Ministério. A partir de agora, segundo o ministro, esta relação se tornará mais efetiva. Quase 100 mil pessoas já se inscreveram na Previdência este ano como contribuintes facultativos. E é nessa categoria que as donas de casa, cuja data é comemorada hoje, podem se inscrever no INSS. Além das aposentadorias por idade ou por tempo de contribuição, a dona de casa tem direito ao auxílio-doença, aposentadoria por invalidez, salário maternidade, pensão por morte e auxílio-reclusão. Para se inscrever no INSS, o contribuinte facultativo deve procurar a agência mais próxima, levando a carteira de identidade ou a certidão de nascimento ou casamento. Embora não seja obrigatório, é importante apresentar o CPF para distinguir pessoas com o mesmo nome. A inscrição também pode ser feita pelo Previfone, no 0800 780191. No Previnet, o endereço eletrônico é www.previdenciasocial.gov.br. A Fundação Nacional de Saúde está intensificando a vigilância epidemiológica para antavirose. O antavírus é uma doença pulmonar transmitida pelo rato. A consequência pode ser fatal se os cuidados não forem imediatos. O acompanhamento será feito a partir da identificação de hospitais, postos de saúde e centros de referência que tratam pacientes com diagnóstico positivo.
Assim, será possível traçar um mapa preciso da hantavirose no Brasil e identificar os locais de maior risco. As ações do novo programa foram discutidas em reunião da FUNASA com os coordenadores de vigilância epidemiológica das 27 secretarias estaduais e de hospitais de referência. Também participaram do trabalho representantes da Agência Nacional de Vigilância Sanitária e do IBAMA. O ministro da Saúde, José Serra, recebe daqui a pouco o Prêmio Unesco 2001, na categoria Direitos Humanos e Cultura da Paz, pelo sucesso da política brasileira de combate à AIDS. Repórter Corban Costa. O Programa Brasileiro de Prevenção e Combate à Epidemia da AIDS é um exemplo para o resto do mundo. Um dos destaques é a distribuição de graça dos medicamentos para o tratamento de pessoas doentes de AIDS. As ações de prevenção e assistência desenvolvidas pelo Ministério da Saúde conseguiram reverter previsões pessimistas feitas no começo dos anos 90, quando o Banco Mundial estimou que 1.200.000 brasileiros estariam infectados pelo HIV no ano de 2000. Hoje, no entanto, os técnicos estimam que 597.000 pessoas são portadoras do vírus da AIDS. Por isso e por outros motivos, como ações em parceria com organizações da sociedade civil, que a Coordenação Nacional de DST-AIDS do Ministério da Saúde recebe daqui a pouco, às 20h30 da noite, no Teatro Nacional, em Brasília, o Prêmio Unesco na categoria Direitos Humanos, Cultura e Paz. O prêmio será entregue ao ministro da Saúde, José Serra. O objetivo da ONU é premiar todos os anos instituições públicas e da sociedade civil ou pessoas que se destacaram por ações de grande importância social nas áreas de educação, cultura, ciência e meio ambiente, direitos humanos e juventude e cidadania. De Brasília, Corban Costa. Acabou a greve dos professores das universidades federais. As informações, os detalhes desta notícia com o repórter Carlos Augusto Moura. Carlos Augusto, boa noite. Boa noite, Ayrton. Boa noite aos ouvintes. Depois de uma reunião tensa e cheia de impasse que durou 3 horas, o Ministério da Educação e os representantes dos professores universitários em greve conseguiram chegar a um acordo e, com isso, as aulas em todas as 52 instituições federais de ensino superior no país devem voltar ao trabalho até o próximo dia 9 de novembro. Pelo acordo, os parlamentares se comprometem a conseguir mais 113 milhões e meio de reais para atender às reivindicações dos professores, além de outros 250 milhões que já estavam garantidos. E com isso os professores se comprometem a realizar nas assembleias e pedir o indicativo de retorno às aulas para as suas assembleias em todo o país. O vice-líder do governo na Câmara dos Deputados, Luciano Pisato, garantiu que já na próxima semana os recursos serão buscados no orçamento de 2002. E a secretária de Ensino Superior, Maria Helena, afirmou que apesar de ter sido assinado este acordo, ela não está muito satisfeita com o resultado das negociações, já que os professores em início de carreira, eles não serão beneficiados pelos reajustes na gratificação de atividade executiva. A greve dos professores das universidades públicas completou hoje 70 dias. De Brasília, Carlos Augusto Moura. Agora em Brasília são 7h13, horário brasileiro de verão. No próximo bloco, a gente conversa com o secretário nacional de Defesa Agropecuária, Luiz Carlos Oliveira. Aguarde um instante só. Minuto do TCU. O presidente do Tribunal de Contas da União, ministro Humberto Souto, fala sobre a fiscalização e controle dos recursos do FNDE. O Tribunal de Contas da União é responsável pela fiscalização dos recursos repassados aos municípios por meio de convênios ou instrumentos similares. O Fundo Nacional de Desenvolvimento Escolar repassa verbas para aplicação em programas educacionais, como o do livro didático, da alimentação escolar e biblioteca pública. O dinheiro é repassado também para a construção de escolas, compra de imóveis, treinamento de professores. Mas as prefeituras e entidades devem se preocupar em prestar contas do que foi realizado com o dinheiro recebido. O Tribunal de Contas da União julga irregulares as contas que apresentem falhas ou que não comprovem que a verba foi aplicada conforme previsto. E, neste caso, o Tribunal de Contas da União exige a devolução do dinheiro aplicado irregularmente. Minuto da Saúde. No ar, Minuto da Saúde, um programa da saúde do Brasil. Glivec será distribuído gratuitamente a pacientes com leucemia. O Ministério da Saúde vai fornecer o medicamento Glivec a todos os pacientes com leucemia mieloide crônica e que tenham indicação médica para o uso da nova droga.
Em todo o Brasil, 380 pessoas serão beneficiadas. Um acordo com o laboratório Novartis, que fabrica o Glivec, possibilitou uma redução de 33% no preço do produto. A economia para o Ministério deve chegar a 5 milhões de dólares por ano. O ministro José Serra fala sobre a medida. O Glivec é uma droga nova, bastante promissora, mas pediram para o tratamento de cada paciente 2.400 dólares. Felizmente, nós conseguimos chegar a um acordo melhor. Esse acordo vai permitir que a gente faça a distribuição gratuita do medicamento a todos os pacientes do SUS que estejam doentes, que necessitem dele. O custo caiu para 1.620 dólares por paciente. E o laboratório estrangeiro ainda se comprometeu a doar medicamentos para 250 doentes até março de 2002. Com isso, nós estamos garantindo o acesso dessas pessoas ao novo tratamento, levando esperança para elas e para os seus familiares. Este programa tem o apoio da Rádio Brás. Em breve, mais notícias. Até lá. A voz do Brasil. Rádio Brás. A hora do campo. A partir de amanhã, quinta-feira, cerca de 120 milhões de cabeças de gado serão vacinadas contra a febre aftosa em vários estados do país. Esse trabalho faz parte do calendário nacional de vacinação de bovinos e bubalinos, elaborado pelo Ministério da Agricultura e do Abastecimento. Os detalhes sobre essa nova campanha nós vamos conhecer agora com o secretário nacional de Defesa Agropecuária, Luiz Carlos Oliveira. Boa noite, secretário. Boa noite. Secretário, qual é o objetivo dessa campanha de vacinação contra a febre aftosa? Bom, nós estamos na fase de controle da doença em algumas regiões do país e erradicação em outras. É fundamental a vacinação dos animais para manter a imunização e, naturalmente, evitar atividade viral. É vital para o país a campanha de vacinação com febre aftosa em todo o território nacional. A campanha será realizada em todos os estados brasileiros, secretário? É extensiva em todo o país, exceto em Santa Catarina, em função do seu pleito de status de zona livre sem vacinação. Agora, é fundamental em todo o território nacional. Nós temos uma grande zona livre que compõe 2/3 do território nacional, que é livre com vacinação. É preciso que mantenha essa campanha por um período ainda indeterminado, antes de passarmos para o estágio de livre sem vacinação. E fundamental nas regiões de risco, como nos limites com os países, como Bolívia, né, que tem a doença em caráter endêmico. É importante em todo o país, mas com muito mais força ainda em áreas de risco. E por que é importante fazer esse controle da doença, secretário? Como nós dissemos, a febre aftosa é uma doença que não tem risco à saúde pública, mas sim de grande valor econômico aos animais e hoje se constitui na principal barreira de comercialização de carne bovina. Como o Brasil está expandindo o seu território e vai erradicar a febre aftosa até o ano de 2005, é extremamente importante manter a campanha de vacinação, manter as zonas livres de febre aftosa sem a doença. Isso se faz através da vigilância ativa e um componente, uma ferramenta importantíssima é a vacina. Portanto, é fundamental para a economia do país. Secretário Luiz Carlos, quanto tempo vai durar essa campanha? Ela tem período determinado para ser encerrada? A campanha varia de alguns locais, algumas regiões do país, mas são 2 vacinações por ano e normalmente tem um período de duração de 30 dias. Em função da grande demanda de vacinas, o Brasil inclusive ajudou outros países como o Uruguai, né? Então há uma grande demanda de vacina, nós estamos estendendo esse período de vacinação em algumas regiões para compatibilizar com a capacidade de produção de vacina. Então, a campanha que normalmente encerraria agora em novembro vai ser estendida em algumas regiões para uma parte do mês de dezembro. Normalmente é de 30 a 45 dias a campanha. E como é que está a situação da febre aftosa no Brasil atualmente, secretário? Felizmente, o Brasil está avançando de forma muito firme no programa de erradicação de febre aftosa. Eu quero ressaltar que não só a febre aftosa, mas especialmente na gestão do ministro Pratini e particularmente no governo do presidente Fernando Henrique Cardoso, nós avançamos em todos os programas sanitários, haja visto o grande mercado das carnes brasileiras hoje no cenário internacional. Portanto, eu diria que o Brasil está firme, vai erradicar a febre aftosa até o ano de 2005, que é também um programa piloto que serve para outros programas sanitários, que é a estruturação da defesa agropecuária em todo o país.
Doutor Luiz Carlos, boa noite para o senhor e obrigado pela entrevista. Nós que agradecemos a oportunidade e cumprimentamos a todos os ouvintes. Agricultores paranaenses que se inscreveram no programa Acesso Direto à Terra vão ser entrevistados por técnicos do INCRA a partir do dia 5 de novembro. O repórter Adriano Gaieski tem mais detalhes. Da próxima segunda-feira até o dia 30, técnicos do INCRA no Paraná vão entrevistar 2.642 famílias de agricultores inscritos no programa Acesso Direto à Terra. Os candidatos, convocados por carta-resposta do INCRA, devem levar o comprovante de inscrição dos Correios, além dos documentos pessoais, como carteiras de identidade e trabalho, CPF e, quando for o caso, certidões de nascimento dos filhos e documentos da esposa. No Paraná, as inscrições dos Correios para o programa Acesso Direto à Terra começaram em janeiro e as entrevistas de confirmação acontecerão em maio. De outubro até agora, participaram 8.654 famílias de agricultores inscritas em 92 municípios. De Brasília, Adriano Gaieski. Vamos saber agora quais os municípios que vão receber a verba do Pronaf Planta Brasil, um programa do Ministério do Desenvolvimento Agrário. A verba de R$ 1.035 vai para os seguintes municípios: Plácido de Castro, no Acre; Olivença, em Alagoas; Rio do Antônio, na Bahia; Nova Bandeirantes, no Mato Grosso; Sumidouro, no Rio de Janeiro; Barra Bonita, em Santa Catarina e Areia Branca, em Sergipe. As prefeituras devem usar o dinheiro na execução de obras de infraestrutura que são definidas pelo Conselho de Desenvolvimento Rural do município. A população deve sempre perguntar ao prefeito como está sendo feita a aplicação dos recursos. E todos também devem fazer sugestões e fiscalizar. Economia. O ministro da Fazenda, Pedro Malan, voltou a negar hoje que o governo esteja pleiteando um novo empréstimo junto ao FMI. Ele disse que o Brasil não está negociando com o fundo nada além do que já foi negociado em julho deste ano. Na época, houve uma liberação de mais de 15 bilhões de dólares. Segundo Malan, nas reuniões que teve com a missão do FMI, que está no Brasil, para a primeira revisão do empréstimo, o assunto não foi tratado em nenhum momento. O horário brasileiro de verão, agora 7h22. No próximo bloco, a previsão do tempo para amanhã em todo o país. Um instante só. Atenção pais, mães, professores e diretores de escola de todo o Brasil. 13 de novembro é Dia da Família ir à escola. Se você tem alguma dúvida sobre a organização do evento, ligue para o MEC. A ligação é de graça e pode ser feita de qualquer orelhão. Anote o número 0800 61 6161. Ligue para o MEC, ligue 0800 61 6161. Fala Brasil. E se você já viveu uma experiência bem-sucedida envolvendo a participação da família na escola, escreva para o MEC contando. Sua história pode servir como exemplo. O endereço é Caixa Postal 6242, Brasília, Distrito Federal. Lembre-se, escolas que os pais participam, o ensino é melhor e os alunos rendem mais. Ministério da Educação, Governo Federal. A voz do Brasil. Rádio Brás. A Embratur e a Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas, FIP, estão realizando uma pesquisa em 112 municípios do país para conhecer a atual situação do turismo doméstico no Brasil. A ideia é saber quais são os estados que mais recebem e enviam turistas para outros estados. A primeira pesquisa feita pela FIP, em 1998, revelou que o país tinha cerca de 38 milhões de turistas domésticos, o equivalente a 25% da população. Vamos agora à previsão do tempo para amanhã em todo o país. No sul, céu nublado com possibilidade de pancadas de chuva em Santa Catarina e Paraná. No Rio Grande do Sul, tempo parcialmente nublado. A temperatura mínima é de 12 e a máxima chega a 30 graus. No sudeste, pancadas de chuva em São Paulo. Nos outros estados, céu nublado com chuvas isoladas. Mínima de 8 e máxima de 35 graus. No centro-oeste, tempo nublado com chuvas isoladas em Goiás e Mato Grosso. No Mato Grosso do Sul, tempo parcialmente nublado.
As temperaturas variando entre 20 e 38 graus. Na região norte, chuvas isoladas em quase toda a região. Somente no Amapá o céu fica parcialmente nublado, mínima de 20, máxima de 37 graus. E no Nordeste, chuvas isoladas na Bahia e Sergipe. O tempo fica nublado nos outros estados. Mínima para o Nordeste, 16 graus. E a máxima deve chegar a 38 graus. As informações são do Centro de Previsão do Tempo e Estudos Climáticos do INPE. Agora em Brasília, são 7 horas 25 minutos, horário brasileiro de verão. A Rádio Brás produziu esta primeira parte da Voz do Brasil. Para você, uma boa noite e a gente volta amanhã. Isso mesmo, amanhã estaremos de volta pontualmente às 7 horas. Boa noite para você e até lá. Você vai ouvir agora as notícias do Poder Judiciário. O presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Marco Aurélio, rebateu as críticas de que não haveria seriedade em sua decisão de restabelecer a liminar do Superior Tribunal de Justiça, determinando o pagamento do salário de setembro aos professores universitários em greve. O ministro Marco Aurélio afirmou que percebeu as críticas como lançadas no mundo político, ressaltando que as órbitas são diversas e que, diferentemente da órbita da política, ele, como magistrado, atua na órbita do direito. Para o presidente do Supremo, o governo deve cumprir a decisão judicial e pagar o salário dos professores universitários, mesmo que venha a recorrer da decisão do STF. O Pleno do Supremo Tribunal Federal julgou improcedente a ação ajuizada pelo Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul e os estados do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul contra a União, para garantir imunidade tributária conferida às autarquias. O relator da ação, ministro Moreira Alves, informou que o problema era quanto à natureza jurídica do BRDES, ou seja, se seria possível a existência de uma autarquia interestadual. Segundo o ministro, apesar do nome autarquia, dado pelos decretos que o criaram, o BRDES é uma pessoa jurídica regida pelo direito privado, tais como as empresas públicas, e por isso não poderia gozar das prerrogativas conferidas às autarquias. O Tribunal Superior Eleitoral manteve a suspensão da diplomação de Eduardo Valverde, do PT, quarto candidato a senador mais votado na eleição de 94 em Rondônia. A decisão foi tomada pelos ministros ao examinar 3 processos em que suplentes disputam a vaga do ex-senador Hernandes Amorim, hoje ocupada por seu suplente Matusalém Gonçalves Fernandes, do PTB. O TSE não examinou o mandato do senador Matusalém Fernandes, que continua no cargo. Somente ao final da tramitação do mandado de segurança é que o TSE irá se manifestar com relação à diplomação dos suplentes. O desembargador Luiz Fux foi aprovado por unanimidade na Comissão de Constituição e Justiça do Senado para ocupar o cargo de ministro do Superior Tribunal de Justiça. O magistrado foi indicado pelo presidente da República para preencher a vaga aberta com a aposentadoria do ministro Hélio Mosimann. O desembargador do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro vai aguardar a aprovação pelo plenário do Senado e a nomeação pelo presidente da República para tomar posse no STJ. A 6ª turma do STJ assegurou aos associados do Centro de Professores do Estado do Rio Grande do Sul o direito à inscrição no concurso público para o magistério estadual, independentemente do limite de idade de 45 anos. A decisão foi tomada no julgamento do recurso apresentado pela entidade dos professores contra a Secretaria Estadual de Educação. O ministro Hamilton Carvalho, relator do processo, considerou que a idade não pode ser tomada como fator único e isolado de limitação para o acesso a cargos públicos. A defesa do juiz aposentado Nicolau dos Santos Neto ingressou hoje no STJ com um novo pedido de habeas corpus contra a decisão da Justiça Federal de São Paulo, que determinou o retorno do ex-juiz à custódia da Polícia Federal. O pedido de liminar de Nicolau dos Santos Neto para retornar à prisão domiciliar será examinado pelo ministro Fernando Gonçalves. Ontem à noite, o juiz Kazem Maslon, da Justiça Federal de São Paulo, determinou que o réu Nicolau dos Santos Neto fique preso em cela comum na carceragem da Polícia Federal e não mais na sala que ele ocupava. A decisão foi baseada em nova regra para a concessão de prisão especial, aprovada em julho deste ano, e com isso, o ex-juiz irá dividir uma cela com outros presos. E a 5ª turma do TRF da 3ª Região, em São Paulo, decidiu receber a denúncia ofertada pelo Ministério Público Federal contra Nicolau dos Santos Neto, por crime de sonegação fiscal.
Segundo a denúncia, o juiz aposentado reduziu e suprimiu o pagamento de tributos durante os anos de 1995 a 99, ao omitir informações sobre os seus rendimentos tributáveis. Na próxima terça-feira, os acusados da morte do índio Pataxó Galdino Jesus dos Santos, Max Rogério Alves, Tomás Oliveira de Almeida, Heron Chaves de Oliveira e Antônio Novelli Cardoso serão julgados pelo Tribunal do Júri de Brasília. O julgamento será presidido pela juíza Sandra de Santos. O crime aconteceu em abril de 97. Conforme informações constantes dos autos, os acusados, após voltarem de uma festa, atearam fogo no índio Pataxó, que dormia em uma parada de ônibus. Os acusados foram denunciados por homicídio qualificado, cometido por motivo fútil e com emprego de substância inflamável. O júri do caso Galdino está previsto para durar 3 dias. O julgamento será aberto ao público e à imprensa credenciada. Imagens por fotografia ou por vídeo só serão permitidas no início dos trabalhos e durante os intervalos. De acordo com a juíza Sandra de Santos, a medida visa a preservação da integridade dos jurados. Os assuntos que foram destaque nesta edição. O presidente do Supremo rebate críticas à decisão sobre pagamento dos professores. Acusados de matar índio Galdino vão a júri na terça-feira em Brasília. STJ, Nicolau dos Santos Neto recorre contra a decisão que o mandou de volta à prisão da Polícia Federal. Boa noite. Notícias do Poder Judiciário. Produção da Secretaria de Imprensa do Supremo Tribunal Federal. A seguir, o Noticiário do Poder Legislativo. Jornal Cacildo Maldaner pede que Brasil insista em acordo com a Argentina sobre Mercosul. Buscarmos aquilo que é o melhor para que não haja essa queda. Monopólio nos meios de comunicação preocupa senadores. O Senado aprovou hoje uma proposta que ajudará no combate ao trabalho escravo no Brasil. É a emenda constitucional que prevê a desapropriação das propriedades rurais onde existe trabalho escravo. E essas terras serão usadas para a reforma agrária. O autor da emenda, senador Ademir Andrade, alega que existem muitas denúncias de trabalho escravo no país, mas até agora só houve 2 condenações. Ele espera que isso mude com a aprovação da emenda. O desemprego é muito grande, as pessoas se sujeitam a esse tipo de trabalho, quer dizer, são chamados pelos tais gatos, vão para o local de trabalho com inúmeras promessas e lá eles já chegam devendo a passagem, e a alimentação que eles compram é sempre maior do que o que eles ganham. Então eles não podem sair, eles vivem sob vigilância armada e quando tentam fugir, em muitos casos são mortos. O Senado aprovou também projeto que incorpora aos salários dos servidores das universidades federais a gratificação conhecida como GEDAI. A proposta não beneficia os professores que continuam em greve. Repórter Maurício Desante. De acordo com a proposta, os servidores das universidades federais, assim como os professores das escolas técnicas federais, vão incorporar aos salários, a partir de janeiro de 2002,
a gratificação de desempenho de atividade técnico-administrativa educacional, conhecida como GEDAI. A medida vale também para os servidores aposentados e deve beneficiar cerca de 138 mil funcionários. O relator do projeto, o senador Romero Jucá, disse que a proposta põe fim ao impasse entre o governo e os servidores das universidades, que ficaram de greve por 3 meses. Mas, a princípio, não haverá aumento de salário. Mas é claro que isso no futuro representará um ganho salarial, porque todos os cálculos de outras gratificações serão feitos em cima do salário base, e esse salário base estará acrescido da GEDAI, que antes era uma gratificação, não entrava no cômputo geral dos salários. Os professores universitários federais, que também estão em greve, não serão beneficiados pela proposta. Já a Comissão de Assuntos Sociais aprovou projeto determinando que pacientes pobres poderão ser atendidos fora de suas cidades por conta do Sistema Único de Saúde. O projeto obriga o SUS a custear o transporte, alimentação e hospedagem de pacientes sem recursos. Estes benefícios também podem ser estendidos ao acompanhante do doente, caso seja necessário. O senador Cacildo Maldaner alertou que os negócios entre Brasil e Argentina estão caindo. Ele disse que só em Santa Catarina a queda foi de 11% só neste mês de outubro. Além disso, os empresários estão com medo de não receber o pagamento de vendas feitas a argentinos. Por isso, Cacildo Maldaner pede que o Brasil insista num acordo com a Argentina sobre o Mercosul. Buscarmos aquilo que é o melhor para que não haja essa queda, porque em função da queda da transação comercial vamos ter o desemprego, vamos ter sérios problemas. O senador Bernardo Cabral distribuiu hoje na Comissão de Constituição e Justiça seu parecer sobre a reforma do Judiciário. O documento tem 309 páginas e será discutido na próxima quarta-feira. Nele, Cabral propõe que os magistrados fiquem proibidos de empregar parentes. Nós agora estamos atacando de que de nenhum modo o nepotismo deve continuar, nem direto, quando o próprio chefe nomeia os seus parentes, nem o indireto, aquele que ocorre quando um combina com o outro, as nomeações entre eles. Você nomeia o meu filho, que eu nomeio o teu. Em instantes, Mauro Miranda elogia a criação de serviço de motovigilância. A Rádio Senado está transmitindo em ondas curtas para as regiões Norte e Nordeste e para os estados de Goiás e Mato Grosso. A frequência é 5.990 kHz, faixa de 49 metros. E qualquer emissora do país pode retransmitir a programação que é gerada pela Rádio Brás. Rádio Senado em ondas curtas, de segunda a sexta, das 7 da manhã às 11 da noite. O senador Mauro Miranda elogiou a criação de um serviço de vigilância em motocicletas que funciona em alguns bairros de Goiânia, capital de Goiás. Ele acha que a iniciativa comunitária merece apoio e defendeu a regulamentação desse serviço. Quem em sã consciência terá coragem de condenar os motovigilantes e seus usuários? Ninguém, pois essa iniciativa comunitária é a única solução frente ao completo desamparo a que as autoridades relegam ao povo na área da segurança pública. O senador Antônio Carlos Valadares cobrou do governo federal a incorporação dos funcionários da extinta Petromisa à Petrobras. Ele disse que muitos funcionários já ganharam na justiça o direito de serem incorporados pela Petrobras, mas continuam afastados por força de liminares. A senadora Marina Silva quer que o governo tente solucionar os conflitos de terra que envolvem os índios Pataxó, no sul da Bahia, e Caiová, no Mato Grosso do Sul, e proprietários de fazenda. Ela diz que o Congresso Nacional também deve agir e sugeriu a criação de uma subcomissão no Senado para ajudar na solução dos conflitos. Marina Silva acha que o governo deve indenizar os fazendeiros. Porque os índios têm o direito histórico, cultural, social e ético àquelas terras. O senador Tião Viana criticou o diretor do Hospital de Base de Brasília, Aloísio Toscano Franca. Ele contou que o cidadão Elson Santos está há 4 meses em Brasília porque precisa de um implante de prótese de quadril, mas ainda não foi atendido. Segundo Tião Viana, familiares do paciente foram ao médico e usaram seu nome para pedir o tratamento. Mas Aloísio Toscano disse que se recebesse um telefonema de um senador, daria a prótese.
Não é possível que nós tenhamos que conviver com o fato de que, se é pobre, passa-se humilhação nas portas das unidades hospitalares, até que tenha a chegada de uma autoridade para intermediar o ingresso, a inclusão mínima dos direitos humanos que merece qualquer cidadão brasileiro, especialmente na hora da saúde. O líder do governo, o senador Arthur da Távola, elogiou o discurso que o presidente Fernando Henrique Cardoso fez ontem na Assembleia Nacional Francesa. Ele disse que o presidente revelou a independência e a soberania brasileira em relação aos Estados Unidos e condenou o protecionismo de países ricos. Fernando Henrique também defendeu a criação de um Estado palestino, combate à miséria e proteção aos direitos humanos e ao meio ambiente. O presidente da República ontem deu à nação, deu ao mundo, deu ao Brasil, uma das razões pelas quais está na presidência da República: a competência, a capacidade de representar este país fora dele. O líder do bloco da oposição, o senador José Eduardo Dutra, concordou que o presidente Fernando Henrique fez um belo discurso na Assembleia Nacional Francesa. Ele só lamentou uma coisa: o presidente da República que atua no Brasil, com certeza, vaiaria e criticaria o discurso do presidente da República do Brasil que atua fora do país. Senadores temem que os meios de comunicação fiquem concentrados nas mãos de poucas pessoas. O assunto foi debatido hoje na Subcomissão de Cinema, Comunicação e Informática, em audiência sobre o novo Código Nacional de Radiodifusão. O repórter Nilo Bairros tem os detalhes. Além da concessão e fiscalização das emissoras, inclusive pelo novo sistema digital, o projeto regulamenta o uso de aparelhos para bloquear a recepção de programas indesejáveis e prevê até um percentual mínimo de filmes brasileiros e de programas infantis. Mas os senadores estão preocupados mesmo com o monopólio dos meios de comunicação. O texto preparado pelo governo acaba com o limite de 10 emissoras de televisão por controlador. Para a senadora Emília Fernandes, a proposta precisa ser modificada. Hoje nós entendemos que no país caminha para uma concentração, um monopólio. Então, isso nós precisamos questionar. O projeto que está aí não contempla uma visão mais geral de correção, de rumo dos problemas que existem no país, e as modificações no projeto de radiodifusão realmente precisam ser feitas. Presidiram a sessão de hoje os senadores Rames Tebet e Antônio Carlos Valadares. Termina aqui o Jornal do Senado. Ouça agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite. Jornal Câmara dos Deputados. Deputados destacam viagem do presidente à França. Conselho de Ética começa a funcionar. Líderes decidem votação da imunidade parlamentar. O presidente da Câmara, Aécio Neves, anunciou decisão do Colégio de Líderes de votar na próxima semana a proposta de emenda constitucional que altera o benefício da imunidade parlamentar. A proposta prevê que a imunidade fique restrita aos crimes relativos à atividade parlamentar e acaba com o benefício para os crimes cometidos antes do mandato. O novo texto sobre imunidade parlamentar, segundo Aécio Neves, deverá prever que, no caso de crimes comuns cometidos durante o mandato, não seja necessário pedir autorização da Casa para dar início ao processo junto ao Supremo Tribunal Federal. Dr. Hélio, do PDT paulista, advertiu que a discussão sobre a quebra da imunidade parlamentar na Câmara deve ser feita com cuidado. Para Dr. Hélio, é inaceitável a restrição das prerrogativas parlamentares e lembra que o deputado ou senador deve ter resguardado o seu direito ao debate, não podendo ser punido por crime de opinião, palavras ou votos. Givaldo Carimbão, do PSB de Alagoas, por sua vez, entende que a imunidade parlamentar deve se restringir ao exercício do mandato, permitindo que o deputado seja processado por crime comum sem que seja preciso a Casa conceder licença. Givaldo Carimbão afirmou que o deputado deve ser tratado como qualquer outro cidadão, não podendo usar o cargo para se proteger da justiça. Conselho de Ética começa a funcionar. Foi concluída hoje a votação do regulamento do Conselho de Ética e Decoro Parlamentar criado pela Câmara. O presidente do Conselho, José Tomás Nonô, do PFL alagoano, destacou a importância do órgão começar a funcionar obedecendo regras pré-estabelecidas
e defendeu a manutenção do voto secreto na cassação de parlamentares como forma de manter a isenção no processo. Mas no Conselho de Ética, explicou Tomás Nonô, o voto será aberto por se tratar de sugestão à mesa diretora para a instalação do processo de cassação de mandato por quebra de decoro parlamentar. Também o presidente da Câmara, Aécio Neves, declarou ser contra o voto secreto nas sessões que deverão votar a sustação de processos contra parlamentares cuja acusação por crime comum seja motivada por perseguição política. José Roberto Batoque, do PDT paulista, ao salientar que o regulamento determina como será instaurado e como vai tramitar o processo para julgar casos de quebra de decoro parlamentar, explicou quais são os critérios. O rito procedimental, a liturgia, o procedimento para o início do processo, a sua instauração, portanto, depois para a colheita das provas, especificando como é que se dará a colheita dessas provas, como é que o acusado participará da colheita dessas provas, qual é a função do relator, qual é o papel dos demais membros do Conselho de Ética. Deputados destacam política energética do governo. Paulo Feijó, do PSDB, lembrou que o programa prioritário de termoeletricidade é um dos principais instrumentos do governo Fernando Henrique para ampliar a oferta de energia no país. Paulo Feijó destacou os investimentos em 2 usinas termoelétricas na região norte do Rio de Janeiro. A usina Macaé, Merchant, que será inaugurada no dia 7 de novembro, e a usina Norte Fluminense. Coriolano Salles, do PMDB da Bahia, voltou a criticar o governo pelo racionamento de energia, afirmando que o consumidor é quem vai pagar a conta pela falta de investimentos no setor. Na opinião de Coriolano Salles, não é justo que a população pague por um erro do governo e ainda seja penalizada com novos aumentos nas tarifas de energia elétrica. Doutor Rosinha, do PT, acusou o governador Jaime Lerner de insistir na venda da Companhia Paranaense de Eletricidade, Copel, para fazer caixa para a campanha eleitoral de 2002. O leilão da Copel só não ocorreu ontem porque as 3 empresas participantes da licitação não depositaram o valor mínimo de R$400 mil, disse Dr. Rosinha, e devido à pressão da população do Paraná. Márcio Bittar, do PPS do Acre, registrou denúncia do Sindicato dos Urbanitários sobre contrato feito pela Eletronorte com um produtor independente de energia em Porto Velho, que vai utilizar as instalações e o óleo fornecido pela estatal. A situação é absurda, protestou Márcio Bittar, explicando que a própria Eletronorte poderia gerar a energia prevista no contrato, pois tem capacidade ociosa de 50%, e alertou que a medida vai gerar desemprego. Prorrogação de dívida beneficia agricultores. Darcísio Peronde, do PSDB gaúcho, afirmou que a decisão do governo federal de refinanciar a securitização dos agricultores em até 25 anos, com juros de 3% ao ano, vai beneficiar pequenos, médios e grandes produtores. Peronde disse ainda que os financiamentos para o Pronaf e para as cooperativas de assentados devem ser resolvidos a curto prazo com o empenho da Comissão de Agricultura junto ao governo federal. Essa era uma solução que será definitiva para a agricultura brasileira. Viva a agricultura brasileira, viva a agricultura familiar, com as decisões de ontem, que atingiu, na sua grande maioria, pequenos agricultores até 95. Chico Graziano, do PSDB paulista, afirmou que a prorrogação do pagamento da dívida dos agricultores securitizados beneficiou principalmente os pequenos e médios produtores, responsáveis por 93% dos contratos. Após lembrar que as dívidas são provenientes dos sucessivos planos econômicos que tornaram os juros inviáveis para os agricultores, Chico Graziano pediu também a renegociação dos débitos do Pronaf. João Grandão, do PT Sul Mato Grossense, também cobrou do governo a renegociação das dívidas do Pronaf e dos programas de assentamento que não foram atendidos. João Grandão condenou o governo por atender somente a bancada ruralista e pediu o empenho do presidente da Comissão de Agricultura para atender às reivindicações dos pequenos agricultores. Economia. Deputado defende apoio à exportação para microempresas. Rubem Medina, do PFL do Rio de Janeiro, defendeu que o SEBRAE e o governo federal estimulem as exportações das micro e pequenas empresas, trazendo novos incentivos à economia brasileira. Segundo Rubem Medina, a pesquisa do IBGE demonstra que, apesar do aumento do número de indústrias nos últimos 14 anos, houve redução da oferta de empregos e o apoio às microempresas pode mudar essa situação. Simão Cecim, do PPB, comemorou o reaquecimento da indústria naval no estado do Rio de Janeiro,
com a criação de 8.500 empregos diretos e 30 mil indiretos, em 14 estaleiros reativados. Além do incremento da produção naval, Simão Cecinho elogiou a criação de curso de qualificação profissional através da Secretaria Estadual de Energia, Indústria Naval e Petróleo e dos sindicatos dos metalúrgicos do Rio, de Niterói e de Angra dos Reis. Vicente Caro Preso, do PSDB de Santa Catarina, contestou a afirmação do ministro Domingos Cavallo de que a culpa pela crise na Argentina é do modelo econômico adotado pelo Brasil. Segundo Caro Preso, a Argentina deveria seguir o exemplo brasileiro para conseguir a estabilização, adotando o câmbio flutuante e o controle severo da inflação. José Militão, do PTB Mineiro, alertou a equipe econômica do governo para a situação dos mutuários do antigo sistema financeiro da habitação, que não estão conseguindo pagar as prestações do financiamento da casa própria. Militão sugeriu ao governo que adote medidas para diminuir o valor das prestações, como o expurgo da variação da TR, para possibilitar que milhões de mutuários saiam da inadimplência. Gonzaga Patriota, do PPS, disse que a população pernambucana está indignada com os dados revelados após a blitz eletrônica realizada em Recife, conforme noticiou o Jornal do Comércio. Gonzaga Patriota destacou que os donos de carros importados são os maiores devedores de IPVA, acrescentando que 24% dos automóveis tributáveis em Pernambuco estão em débito, gerando um prejuízo de 25 milhões de reais por ano. Deputados destacam viagem do presidente à França. Paulo Feijó, do PSDB do Rio de Janeiro, destacou a viagem do presidente Fernando Henrique Cardoso à França, onde fez críticas aos países desenvolvidos e defendeu a mudança no tratamento dispensado às nações mais pobres. A posição do presidente foi corajosa e demonstra a preocupação em defender a economia brasileira, afirmou Paulo Feijó, destacando ainda que é o momento de se retomar o desenvolvimento nacional. Também Inocêncio Oliveira, do PFL de Pernambuco, destacou a visita do presidente da República à França, Inglaterra e Espanha, ressaltando o respeito e a admiração que conquistou nesses países. Inocêncio ressaltou o pronunciamento do presidente Fernando Henrique na Assembleia Nacional da França em defesa de uma nova ordem mundial que imponha limites às regras do mercado e reveja as relações entre as nações. Professor Luizinho registrou a escolha do deputado José Genuíno como candidato do PT ao governo de São Paulo em 2002, nas prévias realizadas pelo partido no domingo passado. Professor Luizinho afirmou que José Genuíno vai defender em sua campanha o fim das privatizações em São Paulo e investimentos em segurança, educação, saúde e a geração de empregos. José Genuíno, após agradecer o apoio do PT paulista à escolha de seu nome para a sucessão estadual em São Paulo, denunciou a perseguição política sofrida pela vereadora do PT, Zélia, em Muriaé, Minas Gerais. A vereadora, explicou Genuíno, foi cassada pela Câmara Municipal após ter denunciado corrupção na administração da cidade. Clóvis Ilgen Fritz considerou as denúncias contra o governo do Rio Grande do Sul na CPI da Segurança do Estado como um fato isolado que envolve apenas um assessor do PT com as bancas do jogo do bicho. Ilgen Fritz disse que o fato está sendo usado por aliados do governo federal com propósitos eleitoreiros e assegura que o governador gaúcho Olívio Dutra tem grande aceitação popular, porque sua administração é positiva e honesta. Mas Nelson Marquesan, do PSDB, cobrou mais empenho da Justiça do Rio Grande do Sul nas investigações sobre o envolvimento do governador com o jogo do bicho. A CPI realizada pela Assembleia Legislativa Gaúcha obteve uma gravação de uma conversa entre um delegado de polícia e o coordenador da campanha de Olívio Dutra, pedindo pouco rigor na repressão ao jogo ilegal no estado, contou Marquesan. Lincoln Portela, do PSL Mineiro, apresentou o relatório da Anistia Internacional, apontando a grande ocorrência de atos de tortura no país, apesar da legislação que reprime a prática. O relatório, acrescentou Lincoln Portela, recomenda que os depoimentos de vítimas de tortura sejam dados na presença de advogado e que as corregedorias não façam investigação criminal. Leor Lomanto, do PMDB, acusou o ex-senador Antônio Carlos Magalhães e o governador da Bahia, César Borges, de comandarem a agressão contra um grupo de estudantes que reivindicava mais recursos para o ensino superior. Lomanto pediu providências ao Ministério da Justiça, esclarecendo que a violência ocorreu durante o aniversário de emancipação de Jequié,
comemorado no último final de semana. Carlos Mosconi, do PSDB Mineiro, rebateu notícias sobre seu envolvimento com o lobista Alexandre Paes dos Santos, afirmando que nunca apresentou projeto de interesse particular. Mosconi colocou as informações sobre suas contas bancárias à disposição para esclarecimentos e afirmou que sua declaração de bens de 1982, ano em que entrou para a vida pública, é a mesma até hoje. Deputados cobram recursos para os estados. Eni Voltolini, do PPB, pediu ao governo que respeite o princípio da reciprocidade na hora de definir os recursos destinados ao estado de Santa Catarina no orçamento da União. Apesar de ter participação efetiva na exportação nacional, Santa Catarina recebeu menos da metade dos 300 milhões de reais de que necessita para ações básicas de governo, afirmou Voltolini. Marçal Filho, do PMDB de Mato Grosso do Sul, registrou a comemoração no último dia 27 dos 10 anos de fundação do município de Nova Alvorada do Sul. Marçal Filho destacou os esforços do prefeito Vanildo Souza Leão e os avanços obtidos graças aos recursos destinados à cidade pela União através de emendas parlamentares de sua autoria. E Ed Rosa, do PFL do Rio de Janeiro, comunicou o início da construção do Hospital Público Municipal de São Pedro da Aldeia, com verbas do Ministério da Saúde, oriundas de emendas orçamentárias de sua autoria. E Edio Rosa ainda cobrou do governo estadual a conclusão do Hospital Regional e da pavimentação de estradas em vários municípios da região dos Lagos. João Coser, do PT, afirmou que o governador do Espírito Santo não tem credibilidade para administrar o adiantamento de 250 milhões de reais em royalties da exploração do petróleo no estado, solicitado pelo governo estadual. João Coser anunciou ainda que foi eleito pelo diretório do PT Capixaba para concorrer às eleições ao governo do estado em 2002, ressaltando que é necessário mudar os rumos da economia e da política social capixabas. Carlos Nader, do PFL do Rio de Janeiro, agradeceu em seu discurso de posse os 40 mil votos que obteve, reafirmando o compromisso que assumiu em campanha para defender a região de Barra Mansa. Armando Abílio, do PSDB, destacou que o empresário do Rio Grande do Norte, João Claudino, recebeu no último dia 26 de outubro o título de cidadão paraibano. Segundo Armando Abílio, a homenagem da Câmara Municipal de João Pessoa e da Assembleia Legislativa da Paraíba representam o reconhecimento aos serviços prestados ao Estado por João Claudino. Deputados rejeitam mudanças na CLT. Sérgio Novaes, do PSB cearense, protestou contra o projeto que flexibiliza a CLT, permitindo que sindicatos patronais e de trabalhadores façam acordos sobre garantias básicas já previstas na lei. O projeto é uma ameaça aos direitos dos trabalhadores por possibilitar negociação sobre férias e licença maternidade, frisou Sérgio Novaes. Jandira Fegali, do PCdoB do Rio de Janeiro, também condenou a proposta do governo de flexibilizar as relações trabalhistas. Jandira Fegali afirmou que a negociação não pode ficar acima da lei, retirando direitos dos trabalhadores, e lembrou que benefícios como a licença maternidade estão previstos apenas na CLT. Avenzoar Arruda, do PT paraibano, criticou a posição do governo que se diz democrático, mas demonstra ser contra a negociação. Exemplificando, Avenzoar citou o caso dos professores da Universidade Estadual da Paraíba, que retomaram a greve porque o governo paraibano não dialogou com os professores após o fim do movimento. Fernando Ferro, do PT pernambucano, considerou a greve como única alternativa para os professores universitários que estavam trabalhando em condições precárias. Fernando Ferro solidarizou-se com a categoria e pediu ao governo que leve em consideração que o impasse também já está prejudicando os alunos que não estão podendo prestar vestibular. Laura Carneiro, do PFL do Rio de Janeiro, registrou a reunião de líderes hoje pela manhã para discutir a situação dos funcionários do INSS em greve há 2 meses. Laura Carneiro disse ainda que a Comissão Mista de Orçamento está estudando a viabilização do aumento reivindicado pelos servidores da Previdência. Carlos Santana, do PT do Rio de Janeiro, afirmou que a crise econômica da aviação comercial brasileira levará as companhias aéreas à falência, provocando milhares de demissões. Carlos Santana destacou reunião no último dia 20 de outubro com o ministro do Trabalho, Francisco Dornelles, para discutir um plano emergencial através da liberação direta de recursos públicos para o setor e a redução das tarifas aéreas.
Deputado aponta problemas da saúde em Rondônia. Expedito Júnior, do PSDB, denunciou os sérios problemas que a rede pública de saúde enfrenta em Rondônia devido à má administração. Expedito Júnior informou que o Ministério da Saúde assinou termo de compromisso e cooperação técnica entre o governo federal e o estadual, estabelecendo uma fiscalização rígida para o setor com o objetivo de reverter a situação. Raimundo Gomes de Matos, do PSDB, elogiou o programa Bolsa Alimentação criado pelo Ministério da Saúde, lançado oficialmente no Ceará no último dia 17 de outubro. Gomes de Matos acrescentou que o programa atenderá os municípios atingidos pela seca, beneficiando gestantes e crianças de até 6 anos de idade. E Edio Rosa, do PFL Fluminense, defendeu o projeto de sua autoria que prevê o saque da conta do PIS/PASEP pelo trabalhador que completar 65 anos de idade. Segundo Edio Rosa, o projeto atenderá os idosos que não tenham se aposentado até os 65 anos, o que não vai comprometer os recursos do fundo, que estão aplicados em outros programas. Wilson Braga, do PFL da Paraíba, registrou os 50 anos de sacerdócio do Monsenhor José Sinfrônio de Assis Filho, destacando sua luta para promover a paz e a educação em Itaporanga. Wilson Braga afirmou que o Monsenhor conquistou o respeito e o reconhecimento de todo o Vale do Piancó, devido à sua dedicação à comunidade, indo além do auxílio espiritual. Wellington Dias comunicou a posse na Academia Piauiense de Letras de Nelson Nery da Costa, filiado ao Partido dos Trabalhadores. Wellington Dias destacou o diagnóstico feito pelo escritor a respeito da situação política do Piauí, divulgado pelo jornal Meio Norte, em editorial da jornalista Maria Eugênia Ribeiro. Vanessa Graciotin, do PCdoB, parabenizou o escritor Tenório Teles pela posse na Academia Amazonense de Letras no último dia 26 de outubro. Vanessa Graciotin lembrou que Tenório Teles é um estudioso da literatura, tendo escrito vários livros sobre escritores do Amazonas. Doutor Hélio, do PDT de São Paulo, homenageou o Centro de Ciências e Artes de Campinas, que está completando 100 anos. Dr. Hélio destacou que, além de possuir quadros de alta qualidade, o centro conta ainda com os museus do ex-presidente Campos Salles e de Carlos Gomes, que reúne mais de 600 partituras originais do compositor. Gilmar Machado, do PT Mineiro, lembrou os 484 anos da reforma protestante promovida por Martinho Lutero. Gilmar Machado explicou que Martinho Lutero escreveu em 1505, após visita a Roma, 95 teses de protesto contra as imposições da Igreja Católica, iniciando a reforma protestante. Comissões. Deputados investigam situação de asilos. A Comissão de Direitos Humanos da Câmara visitou 26 asilos de idosos em 4 estados para verificar as instalações e condições de tratamento dos internos. Marcos Rolim, do PT Gaúcho, afirmou que o objetivo da caravana é propor alterações aos asilos que, em sua maioria, não possuem infraestrutura e atendimento médico adequados ou atividades que estimulem os idosos. Queremos contribuir com essa experiência da caravana para a apresentação ao Estatuto do Idoso, que está sendo debatido aqui na Câmara, de uma série de emendas que possam permitir a superação desse modelo por outro tipo de instituição, por lares abrigados, por centros de convivência, onde os idosos sejam de fato tratados com toda a atenção e todo o cuidado que eles precisam. Votação. Deputados voltam a discutir Previdência Complementar. O plenário suprimiu ontem do projeto de Previdência Complementar dos servidores públicos o dispositivo que permitia às entidades fechadas de Previdência comprar renda mensal vitalícia de fundos privados. A Câmara também aprovou em primeiro turno a proposta que autoriza os municípios e o Distrito Federal estabelecerem contribuição para custear a iluminação pública, que poderá ser cobrada na conta mensal de energia elétrica. A matéria retornará em segundo turno. A Voz do Brasil, de segunda a sexta-feira, às 19 horas. Boa noite. Rádio Nacional. Sempre no caminho da sua emoção, lado a lado com a galera, com o som da Nacional, a Rádio do Brasil.
Fazendo tudo pra você. Bola rolando em Brasília, galera. O Mengão tá bonito na frente. Mengão já visitou lá 2 vezes a rede do goleirão da equipe do Independente. Mengão vai vencendo aqui em Brasília 2-0. O primeiro gol do Flamengo. O primeiro do Mengão, gol do Edilson, num passe do Pet. E o segundo, outro passe do Pet pro gol do Juan. A Nacional não para, já o Tárcio Santos fala aqui no microfone esportivo mais querido do Brasil, com o Bruno Mendes e o Paulo Roberto. Estou dando meu boa noite para toda a rede nacional de rádio. O Brasil inteiro na transmissão esportiva da sua Nacional. A verdadeira rádio do Brasil. A Nacional não para, galera. E no intervalo do jogo vamos reprisar os gols do Mengão aqui em Brasília. Tudo isso para você conferir. Mengão melhorou muito e joga bem o Flamengo hoje aqui. Olha o Beto, já descola para Pet. Pet botou no chão. Pet tá turbinado hoje o Pet. Já botou 2 na cara do gol, o Juan e o Edilson. A bola fica para Rocha, domina pelo meio, faz o giro. Libera para Reinaldo, então libera Mengão para Beto de prima. Beto aterrorizou, botou no chão, entregava para Pet na tabelinha com o Edilson. Beto vem por baixo, roubando, sai bonito. Tem Bustos para recuperação. Libera para o jogador que é o Montenegro. Sai tocando errado, tomou uma trava o Juan. 4 da sequência no lance, um jogo complicado. Já tivemos a expulsão de um dos jogadores da equipe do Independente. O zagueiro Marinque foi expulso por jogada violenta. Junto técnico também foi pro chuveiro mais cedo. O meu boa noite a você, Tárcio Santos, o comentarista que não perde o ritmo. Boa noite, Tatá. Boa noite, meu querido André Luiz Mendes. Boa noite, amigos de todo o Brasil, da Rádio Nacional, da Rede